Boa noite a todos, bem-vindos para o nosso estudo. Obrigada pela presença, obrigado pessoal que está em casa. Hoje a gente vai entrar no capítulo 4, que é uma continuação do capítulo 3. A Yarinha mostrou para a gente as casas mentais, né, os andares da casa mental, e ajudou bastante na compreensão do capítulo 4. Mas mesmo assim, é um capítulo, para mim, difícil. Então eu vou fazer o meu resumo e a Milena vai falar a parte técnica. Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, vamos fechar os nossos olhos. Tenho certeza que a espiritualidade amiga está nos amparando, nos auxiliando, para que tudo aconteça da melhor maneira possível, que a gente consiga compreender o que o Calderaro, o André Luiz querem mostrar para a gente. E respirando profundamente, sentindo os fluidos benéficos dessa casa bendita que nos acolhe, nos recebe, nos cura, a gente vai sentindo a prece através da música. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. De um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém.
capítulo 4, estudando o cérebro. Então, nesse capítulo, o Calderaro vai continuar analisando a situação do doente, né? E vai trazer muitas informações sobre o cérebro e sobre a evolução. Então, a gente vai conhecer a história do enfermo, que o Calderaro está atendendo, e por que ele ficou intimamente conectado com o obsessor desencarnado, explicando a origem de tudo, né, como aconteceu. Então, aproximadamente 20 anos atrás, o doente assassinou o obsessor, né, o que hoje é o obsessor dele. Eles trabalhavam juntos numa grande cidade, num comércio de quinquilharias. O homicida, o assassino, ele era empregado da vítima desde pequeno. E quando ele chegou à maioridade, ele exigiu do patrão, que falava que era tutor dele, o pagamento pelos vários anos que ele prestou serviço, né, ali naquela empresa. E o patrão se negou, falou que tudo que ele tinha feito por ele, que ele sustentou ele desde pequeno até aquele momento, cuidou, vestiu, alimentou, educou. E na cabeça dele, ele não tinha dívida nenhuma com o menino, mas que a partir daquele momento ele poderia sim pensar numa remuneração adequada. Ele colocaria ele no mundo dos negócios, né? Mas o moço não aceitou. Eles começaram a discutir e muitas palavras brutas de ambos os lados e brigaram sério, né? Então, o rapaz, no auge da sua ira, assassinou o patrão. E antes de fugir dali, ele foi no cofre e pegou uma boa quantia de dinheiro que ele achava que seria justa para ele, mas tomou cuidado também de deixar uma boa quantia para não suspeitarem de nada, né, do envolvimento dele no crime. No dia seguinte, ele foi até a casa comercial e, fingindo que estava preocupado por conta das portas que estavam cerradas, ele chama um guarda para acompanhá-lo, para verem o que estava acontecendo, se violaram a porta, tal. E daí, em poucos momentos, a cidade inteira ficou sabendo do crime. No entanto, a justiça humana não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi esperto, ele consolou a viúva, os filhos, ajudou na parte burocrática, cuidou do sepultamento, cuidou de tudo como se fosse realmente um filho. E ninguém desconfiou. Terminada toda essa parte de auxílio, ele foi embora da cidade. Ele foi para um grande centro comercial e foi atrás de aplicar os recursos financeiros que ele pegou, né, que ele roubou, em atividades lucrativas. E o Calderaro destaca, ele fala assim: conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde ludibriar a si mesmo. E
o homem que desencarnou, a entidade desencarnada, concentrava na própria mente a ideia de vingança. Então passou a perseguir o rapaz insistentemente. Ele fez de tudo, né, para ser um assédio constante. E o menino, o rapaz, ele se perturbava. Então ele se desdobrou no trabalho, ele trabalhava excessivamente para não pensar, tirar da cabeça dele o crime que ele havia cometido. Mas ele não conseguia, porque o obsessor lembrava ele a todo instante. E ele, na ansiedade, trabalhava e nada conseguia, aquela angústia, né, sempre acompanhando ele. Ele resolveu casar e casou assim apressadamente. Teve sorte que casou com uma moça, como que eles descrevem aqui? Uma jovem de alma elevada à zona superior da vida humana. E eles tiveram 5 filhos. E por conta dela ter essa alma elevada, ele ganhou algum equilíbrio, algum conforto. Então, mas o seu algoz, a vítima dele, não o largava de jeito nenhum. E o Calderaro comenta: se as leis humanas correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas não falham. E conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino desde a noite do crime, o rapaz manteve enclausuradas no porão da personalidade todas essas impressões destruidoras que ele recolheu no momento da queda, no momento do crime, no momento da ira, né? E ele não considerava de modo algum comentar com ninguém, desabafar, e isso talvez trouxesse alívio, mas ele não queria de jeito nenhum. Eu acho que ele queria esconder dele mesmo, né, o que ele fez de errado. E o Calderaro aponta para os efeitos no cérebro do doente e comenta com o André, né? A mente criminosa, assediada pela presença da vítima a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro. Então, a fixação ficou no segundo andar, né? Como a gente viu que a Yarinha explicou. A vítima o perseguia ferozmente e perturbava-lhe a memória. O que aconteceu é que a presença constante do obsessor não o deixava esquecer o crime que cometeu. As lembranças eram perturbadoras. Sua consciência o acusava impiedosamente, levando assim o criminoso a residir fixamente na região intermediária do cérebro. Com o objetivo de fugir das lembranças e da autoacusação pelo crime que cometeu, começou a trabalhar intensamente, se dedicando aos negócios de forma exagerada, porém nada adiantava. Acabou sendo um homem bem-sucedido nos negócios, mas o trabalho intenso e a perseguição que a vítima exercia sobre ele e a consequência, o acusando, acabou sofrendo um processo físico e mental profundo, perturbando sua saúde e que o levou a ser internado. Foi então que o Calderaro veio para auxiliá-lo, já ele internado no hospital. O criminoso... Agora, peraí, que eu não vou falar essa parte, a Milena que vai falar. Então,
ele ficou internado, o Calderaro aplicando passes nele. E durante esses passes magnéticos no crânio, ele ia explicando para o André os processos do nosso cérebro, como é desencadeado determinadas funções, o que acontece nos neurônios, no sistema nervoso. E o Calderaro fala, né, que apesar de tudo, a gente está sempre progredindo, que o progresso, o trabalho, o aprendizado é uma lei e o progresso do espírito é uma consequência. Então, o Calderaro continua com as aplicações magnéticas no crânio e depois de uma longa pausa, ele continuou. Temos aqui 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo do pensamento, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação se ambos tivessem esquecido esse acontecido e de queda e reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Isso não é mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio e o remédio. É questão de tempo. Em seguida, o Calderaro continuou com as irradiações magnéticas envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, e via-se que estava dando resultado, porque o doente estava tão torturado e agora ele estava se abandonando para um sono mais tranquilo, como se ele tivesse tomado um anestésico. Mas o corpo se entregou em um sono tranquilo, né? Porque dado o sono físico, temporariamente ele foi afastado do corpo denso, do veículo denso, mas o verdugo, o obsessor, estava ali afastado, observando e pertinho ali, todo momento olhando para ele. Os dois, o encarnado e o desencarnado, eles não viam nem o André, nem o Calderaro. Mas o rapaz conseguia ver o obsessor dele. E o André contava como certo que já que o obsessor estava longe, né, do rapaz, que ali aconteceria uma doutrinação. E ele viu que o Calderaro ficou quieto, não fez nada, não se movimentou, e ele perguntou: por que não socorrer com palavras de esclarecimento? O doente parecia aflito enquanto o perseguidor se erguia mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaçava o infeliz? Não seria justo impedir aquele atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado?
E o Calderaro calmamente diz, né? Falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós, ambos espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois, infortunados e nada mais. Damo-lhes no momento o que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições, no domínio do conhecimento. A providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo em que coopero, não pode tardar. Mais alguns instantes, verdugo e vítima trocavam novamente as palavras amargas e o Calderaro continuou. E ele pergunta para o André se ele lembra de um doutor, que o nome é bem complicado, mas deve ser um psiquiatra, psicólogo. É um doutor. E essa pessoa, esse doutor, era um dos primeiros magnetistas que encontraram o sono revelador, em que era possível conversar com o paciente no outro estado consciencial, e não o comum. Então, essa descoberta impressionou os psicólogos, psicologistas, e surgiu, então, uma nova terapêutica para tratar moléstias nervosas e mentais. E essa descoberta desse doutor é o que o plano espiritual, os amigos espirituais usam para cuidar de nós. Então, para eles lá no plano espiritual, era uma atividade, um tratamento corriqueiro, um fenômeno corriqueiro. Enquanto milhões de pessoas adormecem sobre a influência magnética dos amigos espirituais, a fim de serem auxiliados nas resoluções inadiáveis. Mesmo assim, André insiste, por que não tentamos o esclarecimento verbal, já que isso é comum? E o Calderaro novamente responde, porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Com nossa cultura, corrigimos os efeitos, mas só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar-lhes atitudes mentais, em definitivo. E nós, ambos, por enquanto, apenas conhecemos, mas não sabemos amar. Então, entrou uma sublime mulher, revelando idade madura. Nos olhos esplendia-lhe brilho meigo e enternecedor, que o André ficou pasmo olhando para ela assim, e quando ela passa, ele se curva comovido e respeitoso. E o Calderaro murmura no ouvido do André, é a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal, que ainda não adquirimos. É muito lindo esse capítulo. A gente nem vai ter nem pretensão de falar tecnicamente. Primeiro porque não tenho condições, tá bom? Sou tão aprendiz como vocês, até mais. E segundo, porque o estudo realmente requer a nossa dedicação individual, a leitura em casa, porque aqui a gente vai trazer algumas impressões, mas aquelas que nós tivemos, e cada um terá a sua individual. Por isso que é extremamente importante que cada um faça a sua própria leitura, a sua própria análise. Vocês sabem que na hora que eu li a história, me lembrou muito da passagem de Jesus, o beijo de Judas, que eu até por esses dias perguntei para o nosso mentor da casa
o que significava, né, aquele beijo, o último beijo de Judas, onde Jesus olha para ele. Ai, gente, aí se eu me emocionar, eu prometi que eu não ia chorar hoje. Aí Jesus olha para ele e fala: é assim que me entregas? O quanto nós estamos adoecidos, né? E aí o Dr. Risse, mentor, ele diz que quantas vezes a gente, num processo interno, a gente projeta ali uma admiração que num dado momento ela se transforma numa inveja. E ao invés de a gente querer aprender com o outro e somar, a gente quer tirar do outro. A gente quer roubar, a gente quer subtrair. A gente não quer se esforçar e se dedicar. A gente quer tomar do outro algo que não é nosso, mas que muitas vezes nessa projeção existe algo de nós, existe a beleza que a gente admira no outro dentro de nós, mas essa beleza precisa ser desenvolvida, porque cada um tem, né? A gente percebe aqui, o capítulo fala muito da individualidade também, do esforço individual. O próprio cérebro vai se moldando de acordo com o nosso esforço, com a nossa vontade, com a nossa determinação em sublimar. Então, quanto é importante todo este processo. E a Bi falou bastante aqui, né, desse processo obsessivo. É sempre importante a gente relembrar que todo o processo de obsessão começa em nós mesmos. Né? Nenhum barco entra água se não tiver a mínima rachadura. A rachadura está em nós. Então, existiu uma profunda simbiose que, inclusive, os cérebros se igualaram. Olha como é profundo essa troca energética nossa com o outro. Não é à toa que Emmanuel, em vários momentos, diz que nós estamos interligados de fato. Por isso que não há como um se libertar enquanto um de nós estiver em sofrimento. Faz parte da lei divina, a lei de sociedade, de cooperação, de amor, de justiça e caridade. São leis divinas. Enquanto a gente insistir em ficar em desarmonia com elas, nós estaremos vibrando contra a evolução. A gente resiste à evolução de Deus. A gente se nega. E neste processo não é o obsessor que perturba, né? É a própria culpa dele que abre e chama esse obsessor também. Um se retroalimenta do outro. E a gente sabe que nos processos obsessivos, inclusive nossos, muitas vezes a pessoa procura uma casa espírita, tem a ajuda, mas do portão para fora ela já chama novamente o obsessor. Por meio do pensamento. Aliás, Ai, deu um branco. Não, o Iberê falou até do livro Pensamento e Vontade, né? Pensamento e Vida. Porque a gente precisa realmente se dedicar a estudar mais o que são esses nossos pensamentos co-criadores da realidade. É muito lindo quando o capítulo diz, tem muitos trechos lindos, como eu falei, não vai dar para a gente estudar tudo, né? Mas conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. Aqui, inclusive, quando ele fala que trabalha demais, mesmo desordenadamente, intentava a fuga através de todos os meios ao seu alcance, são os nossos vícios, as nossas compulsões, que a gente tenta mascarar, fugir, se distanciar de nós mesmos. É impossível. É totalmente infantil da nossa parte. Fugir de nós mesmos, não tem como. A gente pode mudar para outro país, pode mudar de casamento, de roupa, de tudo. Mas se a gente não enfrentar a nós mesmos, a gente vai ficar repetindo o padrão. A questão 621 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência.
Não tem como fugir. Está gravado em nós. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, fazemos parte deste universo grandioso e estamos sujeitos às leis de Deus. Gostemos, não gostemos, achemos, podemos achar que as leis não são justas, podemos achar o que a gente quiser na nossa fantasia. E aí eu trouxe um pouquinho do capítulo anterior, né? Acho bem importante, porque esse capítulo, eles se complementam, né? E quando o Calderaro e a Yara falou com uma propriedade ímpar, a gente não vai ter a menor pretensão de chegar nem perto, tá bom? Mas que o cérebro seria como um castelo de 3 andares, né? Ele traz um exemplo muito claro para nos ajudar a entender. Então, o primeiro, né, o cérebro inicial, o cérebro reptiliano, seria essa residência dos nossos impulsos automáticos. E olha que lindo, sumário vivo dos serviços realizados. Esse capítulo fala bastante também da evolução, desde lá dos primórdios, né, que tudo está registrado em nós. Tudo está registrado. E que nós alimentamos as nossas células. Gente, que lindo! Olha a autorresponsabilidade, quando a gente vai entender que nós somos autorresponsáveis 100% por tudo aquilo que a gente vive. Não existe fatalidade, não existe acaso. Não existe imposição de Deus, não existe Deus punindo ninguém. Pelo contrário, esse Deus é amoroso, é misericordioso, o tempo todo nos dá esse acréscimo de misericórdia, o tempo todo nos sinaliza o quanto nós somos amados nos pequenos detalhes. Pequenos detalhes, gente, a gente sai lá fora e olha, o céu tem estrelas. Como não se encantar, como não olhar para uma lua e não ser tocado, como amanhecer e não sentir o calor do sol que entra nas nossas entranhas. Como não olhar para o outro e não ser tocado na dor. Nós somos cuidados. Aqui, a esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam as experiências da animalidade anterior. Então, a gente tem todo esse processo instintivo, inclusive de sobrevivência, né? Aí o córtex motor seria o segundo andar, essa zona intermediária, domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Ou seja, é a sede do esforço próprio e da vontade. No livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, aliás, reitero, é um dos livros mais lindos, né, que eu particularmente já li, como é profundo, e ele fala, né, desse poder da vontade, o quanto nós temos a potência de modificar tudo aquilo que não nos serve mais. E a gente fica querendo milagres, muletas, bengalas, pílulas mágicas para solucionar da noite para o dia. Mas muitas vezes a gente não quer a solução de verdade. A gente quer, como que fala, livrar do problema, né? Mas não quer transformar o que está gerando o problema. E o último andar, o lobo frontal, neocórtex, onde jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço da ascensão. Esse capítulo me chamou muito a atenção o que a casa sempre fala, né? A Yara também sempre nos alerta. Não adianta a gente ter ansiedade na evolução. São milênios que a gente vem e milênios serão. Nós estamos em construção, somos filhos de Deus. A perfeição é o nosso destino final, todos nós. Nenhuma ovelha vai ficar para trás. Nenhum de nós será abandonado na criação de Deus. Então,
O neocórtex representa a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Então, aqui estão o nosso ideal, a meta superior alcançado, que seria o que o Jung fala, o self, né? Quando eu anotei aqui de Jesus, eu ainda não tinha, eu fui fazendo as minhas impressões, conforme ia lendo, e depois eu vi lá na frente, que a Bia até falou, nem vou repetir, sobre Jesus amar os inimigos, porque logo no começo me chamou a atenção. Muitas vezes eu fico refletindo esse capítulo do Evangelho, o que Jesus nos pede, né? Porque quando ele fala para amar os inimigos, ele não diz que é o mesmo sentimento dos amigos, ele não nos pede isso. Neste momento, ele sabe que ainda não temos essa condição. Então, ele sabe que os amigos, a gente se conecta pela afinidade, né, pelos vínculos realmente afetivos. Mas é interessante porque Jesus sabia, né, que toda essa fonte adoecida que a gente transfere no outro, vendo o outro como um inimigo, que é totalmente também um desvio da nossa consciência, porque se nós somos irmãos, não existe inimigo. Na lei de sociedade, os relacionamentos, já te dou, tá, Cris? Só. Os relacionamentos são a melhor forma de crescimento. E a gente faz justamente o inverso. Quando alguém nos incomoda, quando alguém nos irrita, quando tem a pedra no sapato, a gente não quer olhar. A gente quer se afastar. A gente não quer entender olhando para dentro de nós. E nada nos aproxima mais de nós mesmos do que todo tipo de relacionamento. Então a gente precisa olhar, né, para aquilo que tanto está incomodando do outro, mas não olhar para o outro. Não criticar, apontar o dedo. Porque isso só mostra a nossa mente adoecida no processo. Então não existe inimigo. Quando eu vejo o inimigo do outro, ainda é uma parte minha que eu não aceito e que eu rejeito e que eu ainda não reconciliei. Por isso que ele dizia, não adianta trazer oferta ao altar, enquanto não se reconciliares com todas as coisas do céu e da terra. Porque nós somos todas as coisas do céu e da terra. Aquilo que existe fora existe dentro, e o que existe dentro existe fora. É muito perfeita a lei de Deus. Não, eu ia complementar também com o seguinte: a esposa, né? Se ele tivesse aproveitado, né? Porque foi dado para ele essa chance, né? Dele aproveitar a esposa, que era tudo de bom, né? Se ele tivesse aproveitado isso, talvez ele tivesse conseguido se libertar aos poucos desse obsessor, né? Mas o que aconteceu? A culpa era tanta, né, que ele não conseguia se desvencilhar, né? Então Deus foi tão bom que ainda colocou a espiritualidade, pois um ser, né, com uma espiritualidade, uma pessoa boa que pudesse tirá-lo daquela condição. Mas ele não soube aproveitar, né? Também. Perfeito, muito bem colocado, Cris. E quantas vezes nós, né? Quantas vezes Deus está colocando todas as coisas no nosso caminho, inclusive a pedra no sapato, porque, assim como foi falado neste livro já, a doença é um convite para o reajuste, não é punição. Somos nós mesmos, somos nós que moldamos o nosso organismo. A gente está vendo aqui, fisicamente, pelo perispírito, tudo que a gente vai vivendo, a gente vai cocriando. Então, a lei do amor, quantas vezes é ofuscada pelas nossas paixões, pelo egoísmo, pela ignorância. E aí a gente vai se colocando em diversas perturbações. Ele quer falar. Então, o quanto é importante a gente utilizar essa vontade, o esforço próprio, né, para remover esses véus, as nossas sombras, as nossas ilusões. Gente, dedicar a nós. A gente perde tanto tempo, né? Com picuinha, com coisas assim que não têm a menor significância, dilapidando o nosso maior patrimônio, que é o tempo. E um dia
nós seremos chamados à nossa própria consciência para olhar para isso de frente. Estamos sendo chamados o tempo todo, né? Boa noite. Como ela falou, né, a esposa era uma oportunidade para ele se desvencilhar do obsessor, né? Talvez confessando, pagando pelo crime dele, e dessa forma ele deixaria, né, não teria essa aliação com o obsessor. Como Paulo de Tarso também, né, ele também, né, antes da conversão dele, também, né, foi causador da morte de Estevão, foi um assassino. Mas depois da conversão dele, a oportunidade que ele teve com o encontro com Jesus, ele procurou seguir o caminho do bem, fazer o bem, dessa forma, né, não tendo nenhuma ligação com todo o passado dele, né? Como o próprio Chico diz, né, não podemos, muitas vezes, mudar o passado da gente, mas podemos, né, mudar o futuro. Sim, perfeito. Obrigada pela colocação. Paulo de Tarso, como tantas outras figuras que nos inspiram, eles viveram o Cristo, né? Então, essa é a nossa distância. A gente estuda o Cristo, a gente fala do Cristo, mas ainda pouco praticamos o Cristo. Então, precisa de muita transformação moral para que a gente possa viver transformações como Paulo de Tarso, como Bezerra de Menezes, como Maria de Magdala, como Pedro, bom, enfim, como os apóstolos, como Gandhi, que conseguiu também, né, pelo esforço próprio. Então, cada um de nós, porque essas histórias, gente, não são histórias assim, olha uma história, somos nós. Somos nós. Quem de nós não tem vícios, compulsões? Será que os nossos vícios e compulsões não estão sendo motivados porque nós estamos retroalimentando obsessores que nós um dia levamos a quedas? Eu acho que é isso que nós temos que pensar. Será que nós já estamos nos transformando moralmente, vivendo Cristo no dia a dia? Será que nós nos perdoamos? Porque um convite do capítulo é lembrar que tudo acontece primeiro a partir do perdão. Que se ele tivesse se perdoado, seguido em frente, trabalhado, se transformado. E aqui, olha, o arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Está no capítulo anterior. Então, sim, reconhecer as nossas falhas, as dores que nós geramos para os outros, porque a gente gera dor no outro todos os dias. Como que é conviver com a gente? Como que tem sido, de fato, o nosso trabalho para modificar, principalmente dentro de casa? Então, não adianta só a gente se arrepender. É um caminho, mas a gente precisa, na regeneração, trabalhar e se transformar. E por meio do trabalho, porque Paulo de Tarso trabalhou muito. Renunciou a si mesmo. Renunciou a si mesmo. Já não sou eu quem vivo. É Cristo quem vive em mim. Será que nós estamos nesse estágio? Podemos estar. Podemos estar. Mas será que estamos tão dispostos? Né? E uma coisa que eu estava conversando até com a Yara hoje, e às vezes a gente estudando, né, um Bezerra de Menezes, um Paulo de Tarso, que são figuras que eu... Bezerra de Menezes, muito recente, agradeço muito a Arlete, porque foi quem plantou a sementinha no meu coração há 1 ano, viu? Demorou, mas chegou. Às vezes a gente olhando para essas figuras fica muito distante. A gente fala, meu Deus. E às vezes a gente desanima até. E se a gente não souber lidar com isso, a gente fala, quer saber? Está tão longe mesmo. Não, a gente ainda não vai chegar nesse estágio agora. Mas vamos um pouquinho, um pouquinho. Se a gente chega em casa e sempre está mal-humorado, de que jeito a gente pode estar
um pouquinho melhor humorado. Se a gente é estúpido, de que a gente pode ser um pouquinho mais gentil? Nem vamos falar que vamos virar como diz o Dr. Risse, um docinho de coco. Mas um pouquinho. Na verdade, eu acho que a gente ainda é tão tosco, tão atrasado, né, na evolução, que em vez de nós darmos esse mergulho dentro de nós para tirar as tranqueiras que estão dentro de nós, a gente ainda passa a defender as nossas tranqueiras, fazendo com que elas aumentem a potência delas e a brutalidade em relação ao outro, né? E eu acho incrível o que você colocou, doutor Bezerra de Menezes, e outros que você já colocou, Virgem Maria também, você falou divinamente. Eu acho que nós temos que nos espelhar nessas histórias, e eu acho que deve ser colocado sempre histórias desse tipo, que é para a gente dizer, poxa, como eu sou mau, como eu sou pequeno, né? Então, olha, francamente, viu? Eu acho que a gente se decepciona com a gente mesmo, sempre, né? Então, mas você sabe, Arlete, eu tinha a mesma impressão que você, e isso tem se transformado dentro de mim. Eu acho que a gente não está atrasado. Eu acho que a gente está onde a gente tem que estar. Porque a gente estudando esses livros, a gente vê que são milênios que vêm e milênios que irão. Podemos já estar fazendo diferente? Sem dúvida. Né? Somos resistentes? Sem dúvidas. Né? Nos afastamos de Deus? Sem dúvidas. Rejeitamos o amor? Não há dúvidas. Acho que a gente já poderia estar melhor, sem dúvida. Né? Mas, pelo que eu vou vendo, este é o processo de evolução. Uns ainda mais perpetuando no mal, outros já despertando para o bem, outros ainda, né, não estou nem praticando o bem, mas também não o mal, ainda estou em cima do muro. Quando eu falo outros, nós, né, gente? Nós. Porque horas a gente está em cima do muro, horas a gente pensa que está fazendo algum bem, horas a gente reconhece que ainda está fazendo mal, né? Está pensando mal do outro, sem querer fala que não deseja vingança, mas quando o outro que a gente não gosta muito tropeça, intimamente tem um certo sabor de, olha, bem que eu percebia que ele já não era uma boa pessoa mesmo, merece, né? Então, eu acho que a gente tem que também se acolher para que a gente possa acessar esse perdão, porque senão fica muito pesado, fica muito duro assim, né, com a gente. É porque eu tenho trabalhado esse lugar, não consegui. Como é duro se perdoar, como é duro, né? É desafiador mesmo. Então, para nossa reflexão, o que o texto me trouxe, enquanto você fazia a sua explanação, me ocorre também que a doutrina dos espíritos incansavelmente nos convida à nossa reforma íntima. Algoz e vítima trocaram de papel. O algoz e a vítima, eles trocaram de papel, mas nenhum dos dois tinham as conquistas morais para evitar o fato. Nenhum dos dois do passado já tinha algum tipo de elevação para evitar. Um foi a ganância que queria os seus direitos. O outro, a ganância, falou assim, não te dou, te dei até hoje e já foi o suficiente. Em nenhum momento, nenhuma das lições do Evangelho foi colocada no palco desse drama. Só a ganância de um e a indiferença do outro. Embora tenha cuidado do menino desde da infância, mas mesmo assim esse bom proceder de ambos os lados parece que não ocorreu. Essa reforma íntima que eles ainda não tinham produzido em si, causou isso. Ele podia falar, se quer o seu direito? Tá bom, toma. O desprendimento, não houve. O outro teve a ganância, eu quero. E aí, depois que o crime foi perpetrado, o desencarnado não teve a elevação moral de chegar e falar assim, eu vou deixar isso para lá, porque não estava nele ainda. E o encarnado também não teve em nenhum momento
aquela aquisição moral de chegar e falar assim, eu preciso mudar de pensamento, preciso pedir perdão, preciso usar esse recurso para beneficiar alguém. Como diz Paulo, um ato de amor pode cobrir uma multidão de pecados. Em nenhum momento do texto fala assim, ele fez isso com a riqueza. Não, ele cuidou da família, ele tentou ficar rico, tentando afogar a consciência com o poder aquisitivo e com o status social. Em nenhum momento ele procurou uma ajuda espiritual para chegar e falar assim, preciso rever o meu caminho, vou fazer o bem para cobrir o mal que eu fiz. Em nenhum momento do drama aí houve essas questões morais que a doutrina dos Espíritos nos convida, para que nós possamos ter autoiluminação, para que quando esse fato bater a nossa porta, tenhamos a condição de chegar e falar assim, não quero. Se você quer tirar de mim, então leva. Eu não quero. Você falando isso, Iberê, eu lembrei muito da lei de ação e reação, que nós ainda estamos vibrando nesta necessidade, né? Provavelmente eles se atraíram porque estavam na mesma vibração, né? Às vezes em polaridades aparentemente opostas, mas que todo desequilíbrio busca o seu próprio equilíbrio. O universo, assim, né? A homeostase, tudo está buscando o equilíbrio. Então, com exceção, vamos dizer, me desculpem a chatice, mas como foi falado de Bezerra de Menezes na segunda, um Bezerra de Menezes, né, frente às situações adversas, e quantas ele vivenciou, né, sim, essas pessoas viveram dramas que a gente não pode nem imaginar. Eu ainda nem falei, eu esqueci de falar, né, ele chegou a perder 3 filhos. Perder, não, né, teve o desencarne de 3 filhos, esse enfrentamento, a pobreza, a rejeição, a exclusão, a falta de apoio, a corrupção que ele presenciou na política. Bom, quantas adversidades, mas ele manteve a caridade e o amor o tempo todo. Ele já tinha essa transformação moral. Então, é o que você falou. A gente atrás, por isso que os relacionamentos só nos engrandecem se a gente tiver humildade de olhar para dentro de nós. Por que eu estou atraindo esta situação? O que preciso olhar? Ou é algo que eu ainda estou vibrando, ou existe algo que um dia eu já vibrei e que muitas vezes ainda necessita de correção. Nunca é punição, nunca é para o mal. Sempre é para o amor. Se a gente começar a entender que todo o universo funciona na lei do amor, somos nós que destoamos, ou o universo está na lei do amor, só existe permissão para algo atuar se puder contribuir para nos chamar para a lei do amor. É muito bonito, gente. É muito perfeito. É muito perfeito. Então, aqui também fala, né, da lei de vibração. Fala aqui bastante nesse capítulo. Como é lindo dizer, como a Bi já disse, eu vou pedir aqui autorização para repetir, né? Se ambos, que foi o que a Cris falou, Iberê, se ambos tivessem esquecido a queda, reerguido-se pelo trabalho construtivo, lei do trabalho, e pelo entendimento fraternal, no santuário do perdão legítimo, nada disso aconteceria. Mas isso é a nossa vida. Façamos um reexame agora do nosso coração. Quando a gente diz que não tem ninguém para perdoar, ou a gente não entendeu nada, ou, como disse Arlete, a gente está justificando as nossas mazelas para nós mesmos, achando ainda que nós estamos enganando alguém. Quando a gente começou falando que conseguiu ludibriar os homens, mas não se pode ludibriar a si mesmo. Então, se a gente não olhar para o nosso coração, se a gente não olhar para dentro do nosso baú e começar a limpar as mágoas, os ressentimentos, os traumas que existem dentro de nós,
A gente só fala de Deus, a gente só estuda Deus, mas a gente não vive esse Deus que mandou para nós o exemplo maior, que é Jesus. E que tudo que a gente precisa está aqui, ó. A gente fica buscando tantas, né? Nossa, e 1.500 palestras e livros, e meu Deus, tá tudo aqui, ó. A gente pode, né, Chico Xavier dizia que lia pelo menos 3 vezes ao ano, 3 vezes ao ano. Chico Xavier, gente. Chico Xavier. E a gente lê uma e fala, não, mas eu já li. Ah, não, isso aí eu já sei. Ah, mas lê de novo, gente. Não é ler. Não é ler. A nossa evolução, ela se dá em espiral. E cada falha do dia a dia, nós vamos saindo pela tangente. Nós não percorremos esse caminho nunca. Então, é muito complicado para nós ainda esse atraso todo. Nós já devíamos estar muito mais acima disso tudo. E, infelizmente, a gente ainda se comporta dessa maneira, né? Quem diz isso é Ramatiz. Né? Tudo bem. Você vai andando assim. Emmanuel também fala, né? Que a gente aprende por espiral. A gente vai, depois volta, né? Sim, e vai. Para no Até que a gente possa, de fato, elaborar, assimilar, integrar e aí passar essa sabedoria, não só um conhecimento, né? Que a gente possa viver na prática. Nossa. Não, quando a gente olha, escuta um Emmanuel, que já poderia estar no outro... Bom, Jesus, né, gente? Jesus. Jesus. Mas vamos trazer um pouco mais para a nossa realidade? Né? Emmanuel, um Bezerra de Menezes ter oportunidade de reencarnar fora do orbe e escolher o Brasil. E nós, brasileiros, quantas vezes depreciando o nosso país, só olhando o negativo, ao invés de orar. Dr. Risse sempre fala, o Evangelho diz, gente, se algo não for bom, para que você reproduz? Se você está reproduzindo algo que não vai impactar no coletivo positivamente, para que você fica propagando? E muitas vezes está no pensamento. Ah, mas eu não falo, mas você está sempre pensando. Achando, né, que outros países é melhor, que hoje... Mas o que a gente tem feito pelo nosso lar? A gente tem feito evangelho no lar? Porque às vezes a gente não consegue nem ter disciplina no evangelho do lar. E a gente acha que quer transformar o mundo e tem a solução para o mundo. E não faz um evangelho no lar, não tem disciplina na vigilância das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. Mas a gente quer ver que o outro faça aquilo que a gente ainda nem conseguiu fazer. A gente espera sempre do outro a solução da nossa vida, que o outro faça. A prosperidade vai vir a partir do outro que se transformar. Gente, a gente precisa acordar. Somos nós que precisamos transformar. Não depende do outro, não está fora, está dentro. Que benditos são a oportunidade desses estudos que a gente tem aqui, são gratuitos, gente. Gratuitos. Frequentar uma casa bendita como a Seara. Todas as casas são, mas aqui é onde a gente tem a nossa afinidade, por isso que eu estou dizendo aqui. Mas onde você está com o seu coração e que te impacta e te transforma e está te fazendo bem, ali é o teu lugar. Né? A Yara sempre fala, não se demore, né? Onde te machuca, onde não te faça bem. Mas que oportunidade nós temos e às vezes a gente reclama que o estudo é isso, que é chato, que é difícil, que é... Então assim, a gente precisa refletir. E vamos orar uns pelos outros. Vamos abençoar, né? Quando tem alguém falando,
Poxa, mas não fala do jeito que eu gosto. Tudo bem. Vai ter o dia que você vai estar falando e vai ter alguém que também não vai gostar, mas faz parte do processo. Vamos abençoar. Vamos abençoar quem está fazendo um trabalho que você acha que não está fazendo bem. Eu acho que são pequenas coisas que a gente pode se transformando, pouquinho a pouquinho, no nosso dia a dia. Muito obrigada, gente. Vou deixar a Bi fazer o encerramento. Falei muito. Imagina. Mas eu não queria falar. Então, esse livro, né, mais o capítulo próximo vai continuar falando ainda dessa dupla, né? Mas nos outros, cada capítulo vai ser um caso de estudo. Então, é bem interessante, é um livro bem bacana. Só que eu esqueci de falar uma coisa, gente, que eu marquei. Ele fala, né? Quantas vezes a gente pode acessar altos patrimônios econômicos, cargos, quantos de nós ambiciamos por isso? E não tem nada de mal ambiciar o dinheiro, desde que a gente não coloque o dinheiro com apego, né? Que a gente não deixe que o dinheiro seja a nossa força motriz, mas que a gente use o dinheiro a serviço da evolução para cooperar e colaborar com o mundo. Mas nada se compara à paz interior, né? É o nosso maior patrimônio. Então, que a gente possa pensar nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, porque nada se compara à paz da nossa consciência. Então, vamos encerrando, fechando os nossos olhos, sentando confortavelmente, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, de esclarecimento, conhecimento. E que essa noite seja de paz, de harmonia a cada um de nós, a cada um que está em casa. A espiritualidade amiga nos abençoe, nos cubra com os seus passes magnéticos, trazendo conforto, e muito amor. Precisamos aprender a amar cada vez mais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Quem não puder ficar para a desobsessão, bom retorno, boa noite a todos. E quem puder ficar, é só permanecer desse lado do salão e daqui a pouco às 8 o trabalho inicia. Tá bom? Obrigada, gente.